no momento de alta, que às vezes a gente exagera. Eu citei que o Depena, por exemplo, foi um cara que teve um momento muito bom no Inter aqui e se questionava que, por que o Depena não joga na seleção uruguaia? E aí o tempo passou e a gente entendeu. Disse isso? Vamos ver o vídeo aí. Bora, roda aí. Bom momento, vem muita gente junto, né? A gente já viu isso várias vezes no futebol. Eu já usei aqui o exemplo do Inter de 2022. O Depena. Lembra do Depena em 2022? A gente discutia, meu Deus, mas como é que esse cara nunca jogou na seleção uruguaia? Não. Volta pra 2022. Não. É que Volta pro 2022 Wanderson. Depena. Volta pro Wanderson, que é 23. 22. O Depena nada Volta. mais era que um jogador que dava um equilíbrio no setor de meio de campo. Que Era o Bernabéu cara que dava jogava um assistências. Volta pro que tu dizia. Não, Pensa no como é que eu 2022 a gente lembro que eu avaliava. Efetividade do Depena. Números do Depena. O que ele tá jogando, vamos riscar os números, que são muito melhores que o do Terans, que eu comparei aqui no SofaScore. Vamos olhar pra bola? O Depena joga muito mais bola que o Terans. Merecia, sim, ter sido chamado para essa Copa do Mundo. Acho que perde a seleção uruguaia sem o Depena. Acho uma injustiça e seria muito bom pro Inter que ele fosse, né? Pô, valorizaria outros jogadores, outros ativos do clube também por consequência. Enfim, também deixa ele quietinho aqui trabalhando, focado na Libertadores da América. Daqui a pouco vem um time da Europa aí que quer levar ele de volta. Deixa ele aqui, tá bem. Pois é, gente. Eu quero saber se houve injustiça na não Cláudio, nosso convocação do seguidor, me Depena. mandou ontem pra o Vaguinha pedindo o Depena na seleção. Gente, Eu recebi ontem de tarde isso. Eu já tinha visto mau caratismo. Eu já tinha visto. Agora eu tenho a maneira Munari de trabalhar o mau caratismo. Eu recebi, eu não fiz nada. Eu não lembrava disso. Este é um Tu problema. acha que eu sou muito clubista? Pois é, Vaguinha. Vaguinha. O que tu acha sobre isso, Vaguinha? Tu acha que houve empolgação com o Depena em 2022? Este programa vai Eu não lembrava. superar as nossas avaliações sobre mau caratismo. Não, se botar um medidor de mau caráter aqui, explode, em 10 minutos explode. Não queima as luzes. Mau caratrômetro, uma coisa Meu assim. Deus, nós temos que criar gente que cria um mau caratrômetro e bota maneira Munari de avaliar as coisas. Cara, quem é o gênio que te mandou isso aí? O cara foi buscar na tua história. Gosta do meu Vaguinho. trabalho. É, o Porque cara ele gosta. acompanha. Mas Quem o é cara- Ele tem Cláudio. das duas uma. Mas eu acho que o perfil não é colorado. Ou ele gosta do teu trabalho, ou ele procura as tuas incoerências, Vaguinho. Eu acho que a Não, segunda... ele gosta do meu trabalho, porque, pelo amor de Deus, ele pesquisar um vídeo meu de 2000... Ah, que eu acho que ele tinha lembrança. Ele deve ter, sabe o que eu acho, Vaguinho? É que, cara, tu foi um cara que tu evoluiu muito nos últimos 2 anos. E tu começou novas avaliações, tu começou a criar uma rotina melhor. Era convocação pra Copa que eu queria. era Isso. Isso, Não, essa é a tu convocação queria- do Uruguai, e aí tu fez ele- o vídeo, tu queria fez ele no justiça com o lugar- Depena. Tu queria ele no lugar do volante, aquele que tava na época, hoje tá no Real Madrid, qual é que é o nome dele? Tu queria ele no lugar daquele rapazinho, pelo amor Não, de na Deus. verdade ele queria no lugar do Terence, né? Kelly, Ah, não tem mais... encerra aqui. Eita, ele lá. Era melhor que tu tivesse se atrasado hoje, que daí tu não veria isso, né? Tu não pegaria esse momento, né? E recapitulou uma declaração antiga tua que não sei se era bem assim que tu queria dizer. Eu acho que eu sou um pouco clubista. Melhor parte é hoje vamos evitar dar opinião. Tá, vamos lá. Vamos então ler alguns comentários por aqui, aproveitando esse tempo. que maravilha. Secone manda o seguinte, o Vaguinha, em 2 anos, envelheceu em 7. Olha, o Maurício Vital, Tava lembrando a magrinho Vaguinha. ali, né? Eu Tava. magrinho, né? Tava fininho, hein? Eu dei uma... O Maurício Vital mandou mais Ali, uma ó. mensagem, lembrando a Vaguinha, Ali era o Paixão, preparador físico. o print é eterno e a trairagem também. Gabriel Lima da Costa, Vaguinha, dá o tapa e esconde a mão. Marcos Henrique, Depena nunca foi um craque. Eu ia até me cuspir aqui. Ele teve uma boa fase com jogos isolados, resolveu alguns jogos? Sim, mas nada demais. Mas olha Ah, ele só. foi muito bem em olha só, 2022. Ontem eu falei aqui que eu lembro que eu elogiava, não lembrava que eu elogiava tanto assim, mas eu elogiava o Depena e eu lembro que eu dizia que ele era Mas ele foi ponto de bem, né? equilíbrio. Foi muito bem, ele foi Ponto muito de bem. equilíbrio do time do Mano Menezes. Eu não disse que o Depena não jogava nada, mas eu continuo afirmando que o momento... É difícil até comparar porque são jogadores de posições diferentes, embora o Depena tenha jogado de lateral esquerdo né? e tenha sido um horror, tá? Porque disseram que ele poderia ser lateral esquerdo. Eu continuo com a ideia de que, se a gente comparar momentos,
O Bernabé vive um momento que é muito melhor que o do Depena. Muito melhor. A gente até tem os E números até, para. Vaguinha, tem um ponto aí que eu acho que o Munari, que é, na verdade, a base, imagino eu, Munari, desculpa, mas a base do que tu pensa, é que quando o time ajusta, os jogadores crescem. A gente pode usar o exemplo do Depena nesta comparação. Tu pode até dizer que o Bernabé está no momento melhor, e eu acho que a posição do Bernabé permite que ele esteja no momento melhor também. Mas o fato de tu ter um time ajustado, como os jogadores crescem. O Depena, por exemplo, depois que ele sabe por que ele veio contratado para o Inter, ele veio contratado como um atacante pela esquerda. Sim. E ele virou uma espécie de segundo volante, ou um meia volante, um terceiro homem. E ele realmente foi bem num time que estava muito, muito certinho, bem fisicamente. Depois acabou afundando e foi mal depois, né? Muito Foi mal. mal depois. Mas essa é uma realidade, é muito legal a gente fazer essa comparação, porque quando a gente condena jogador de futebol, muitas vezes, a gente precisa ver o contexto. A gente precisa entender o contexto. Nenhum jogador que bota a camisa do Inter ou do Grêmio é perna de pau, por exemplo. Que é uma nomenclatura que se dá aquele cara do colégio que não sabe jogar bola. Não, todo mundo é profissional, todo mundo joga muito. Só que às vezes joga mais, menos, claro, mas às vezes o contexto do clube é que piora ele, né? O Fortaleza acho que é o melhor exemplo, né? O Fortaleza é cheio de jogadores ou que nunca jogaram em time grande ou que passaram por time grande e não deixaram saudade. Não tem nenhum jogador ali que em time grande brilhou. Vou te dar um exemplo de um jogador do Fortaleza, que se tu, 5, 6 anos atrás, falasse em contratar aqui, tá com alguma dificuldadezinha no olho? Eu tô com a minha lente meio ressecada. Dificuldadezinha? Tô aqui. Hoje eu cheguei atrapalhada. Hoje tá um dia difícil, né? Atrapalhada. Cheguei a pensar que tu Hoje ia é o quê? desmaiar. 29 Olhei de... pra ela, ela tá piscando, vai desmaiar? Não, eu tô com a minha lente levemente seca aqui. Isso. Daí, quanto mais tu pisca, mais Dá vai uma água pra ela, hidratando. Vaguinha. Isso, vê uma Dá aguinha uma pra mim, aguinha por pra favor, ela. gente. Não, mas Vê se eu me recomponho Isso. aqui. Olha só, Totalmente por que perdida hoje em Nárnia. que eu coloco um jogador do Fortaleza, eu e o nosso público que gosta muito de futebol vai entender. 5 anos atrás, 6 anos atrás, tu falasse em contratar o Pikachu pra jogar aqui, tu apanharia. Sim, apanharia. Hein, Vaguinha? Se tu falasse pra contratar o Pikachu há 5, 6 anos atrás pra Grêmio ou Inter, teria dificuldade pra terminar a frase. O Pikachu é um jogador interessantíssimo. Esse é um baita tema. Esse é um baita tema. Interessantíssimo. Cara. Porque o torcedor, em geral, o que o torcedor gosta? O torcedor gosta de contratação de peso. De grife. Exato. Os principais jogadores do Inter na temporada. O Wesley veio para ser reserva. Wesley e Bernabé. Tá, deixa eu dizer uma coisa pra O vocês. Bernabé também. E o Tabata bem também, né? Eu tenho... O Tabata nem eu não tô nem avaliando Porque joga o jogo sendo pouco. definitivo com relação ao Tabata. Eu tenho números aqui do Bernabé, aproveitando pra gente seguir a Os nossa números dele são discussão. maravilhosos. Mas antes eu quero ler um comentário do Igor Alexandre. Números do Depena eram de um bom jogador, porém números do Bernabé é para ser o melhor lateral do Brasileirão. E aí eu quero dizer para vocês que a gente vai seguir os assuntos da nossa escalação, que estão sempre aqui num oferecimento da nossa parceira Fiat, né? Que sempre dá uma turbinada na nossa escalação. Ofertas turbinadas Fiat, as melhores ofertas para você sair de Fiat Só 0 km. sobre esse negócio do Vaguinha, Vaguinha, eu acho que tem um jogador, tá? Que é uma super contratação do Inter e que é o melhor jogador do Inter. E tudo gira em torno dele, que é o Borré. Tu tira o Borré e bota o Alário, o time do Inter muda. E aí, inclusive, os talentos não tão valorizados nas contratações, como Wesley e Bernabé, diminuem porque o time não tem o mesmo rendimento. O Borré é o cara que dá aquele degrau a mais no time do Inter. Mal comparando, é aquele jogador superior que faz todo mundo em volta jogar melhor. Né? Por exemplo, a gente tem o caso mais extremo de todos, é o que aconteceu com esse time do Grêmio, que é rigorosamente igual ao time do ano passado. O time do ano passado foi segundo, que tinha um gênio. Tira o gênio. Tá, mas olha só, os números do Bernabé, então, que são assunto a partir de agora por aqui. Nos últimos 9 jogos, o lateral participou de 6 gols do Inter. Ele já é o melhor lateral esquerdo do Brasileirão, por isso, ou ainda precisaria mostrar um pouco mais? Lembrando que ele já fez 16 jogos até aqui no campeonato. Não, a gente tem que avaliar o momento, tá? Qual é o recorte do momento? O momento é que ele tem, desde que ele foi titular, ele tem os melhores números, incluindo laterais esquerdos e laterais direitos. Esse levantamento feito por um site que acompanha todos os jogos e todos os jogadores, que é o SofaScore Brasil. Então, e tem uma outra falácia sobre o Bernabé,
tem uma outra falácia sobre o Bernabé, que é ele não sabe marcar. Como é que ele não sabe marcar se ele tem os melhores números em interceptações, em desarmes, em recuperações de bola entre os laterais? Então, se o Bernabé não sabe marcar, nenhum lateral que joga o Campeonato Brasileiro sabe marcar. A narrativa, ela não se sustenta. A narrativa não se sustenta. O Bernabé é extremamente importante nas ações ofensivas do Inter, mas defensivamente ele cresce a cada jogo. Por quê? Porque ele tem um treinador que era lateral esquerdo e que sabe e conhece da função. Aliás, o Roger era muito melhor, o César pode me ajudar. O Roger era muito melhor defensivamente. O Roger se caracterizava por ser um lateral muito seguro defensivamente, que tinha lá suas qualidades ofensivas, mas foi um lateral que fez o quê? 4, 5 gols na carreira. Mas ele chegou a ser zagueiro pelo Grêmio também, né? Foi zagueiro, foi Três zagueiro. zagueiros, Ainda né? fala Três sobre essa qualidade defensiva. Isso, que reforça a tese sobre a qualidade defensiva. Então o Roger sabe orientar ele. Só que eu quero que prestem atenção sobre a falácia que é, o Bernabé não sabe marcar. Não, ele sabe marcar. E ele está aprimorando este quesito de marcação. E aí, Munari? Não, acho que o ponto do Bernabé não é nem a questão do duelo, a questão do Bernabé era mais de posicionamento, né? Ele tem uma dificuldade. O Bernabé, a origem dele, ele era extrema na base do Lanús. Ele joga no Lanús como extremo e depois ele vira lateral. Então ele tinha alguma dificuldade de posicionamento que o Roger tem trabalhado, a gente até mostrou ontem, né, o posicionamento dele. A questão que passa a ser a partir de agora é, com esse momento dele, o Inter vai conseguir reduzir o valor que o Celtic quer? Ou o Inter vai começar a ter concorrentes? Porque se a gente está falando que ele tem os melhores números do Brasil de lateral esquerdo, né? O futebol brasileiro hoje tem clubes com muito dinheiro, né? Tem cada vez mais aí entrando investidor e tal. Daqui a pouco não pode aparecer um clube Claro com mais que vai. dinheiro e pagar o que o Celtic quer, Claro porque o que Inter vai. está tentando diminuir. Só que qual que é a estratégia do Inter? E aí é a informação. Ontem eu conversei com um dirigente do Inter que me disse, não, nós já estamos em contato com o empresário que está fazendo a ponte, está fazendo a negociação. A estratégia do Inter é chegar antes e dizer, nós já temos uma proposta pelo Bernabé. Vocês não precisam esperar o final do campeonato para chegarem aqui concorrentes. Tá aqui a nossa proposta. Ah, não, isso aqui é pouco. Beleza, a gente pode aumentar aqui. A gente pode chegar aqui. Daí a questão é do Celtic de definir agora ou esperar a valorização do jogador. Vaguinha, eu não tenho essa informação, me ajuda. Tem cláusula. Tem cláusula, só que a multa é... Não. Não, mas é que A multa é impagável. Não. Tem uma cláusula no milhões de euros, contrato é isso? de 7 milhões de euros, né? Ah, tá. Eu já ouvi falar que é 10. Bom, Tá bom, aí... tá, não. Dentro disso, se tem cláusula, nenhum clube pode chegar. Porque a cláusula é pro Inter. Não. Pode chegar até dia o Inter 31 não vai de pagar os dezembro. 10, né? Não, pro Inter. A cláusula é do contrato de empréstimo. Sim. Tá. É isso Se o que eu Inter- quero dizer. Não, até Se o dia 31 de dezembro o Inter decide se isso paga aí, os 10 milhões. é isso aí. Sim, mas isso não vai acontecer. Eu sei, Vaguinha, só que eu tô querendo te dizer que outro clube quer. Neste momento, eu sei que é muito, eu sei que o Inter não vai pagar. Só que hoje o contrato diz que se o Inter for lá e pagar, acabou, não tem outro clube. Não, isso é É que óbvio. o valor mas é muito alto, né? Esse negócio não existe, César. Não, tudo A não negócio ser de que o Inter 10 tenha milhões uma de- proposta de 15. Mas tu paga 10, vende por 15. Isso aí não tem, né? Isso aí... Eu não quero ficar com o Bernabé, né? Isso aí não tem. O que pode acontecer, o problema é que pode chegar um clube no Celtic e dizer, nós pagamos 6. Em 31 de dezembro, se o Inter não pagar 10, dia 1º de janeiro a gente paga os 6. Isso pode acontecer. Isso acontece, né? Pode acontecer. Óbvio Isso. que pode. Só para fechar de o fato Bernabé, é que tá? lateral esquerdo não é um produto comum no mercado. Não, eu vou citar um exemplo. Eu vi ontem Bahia e Vasco e Bahia. O lateral esquerdo do Bahia é o Iago, que a gente estava tentando contratar aqui no início do ano.